Boa noite, pessoal! Você que vai entrar aí daqui a pouquinho, hoje nós vamos falar com a Aline Fontes e a gente vai conversar um pouquinho sobre voz infantil, sobre a voz da criança. Então, eu tô esperando você entrar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, entender como é que funciona a voz na infância e vai ser super legal poder compartilhar com vocês. Ei, Marisa, tudo bem? Hoje nós vamos falar com a Aline Fontes sobre voz infantil, sobre a voz da criança, como que funciona essa voz, como nós podemos tratar, prevenir esta voz. Então, daqui a pouquinho a Aline vai estar entrando aqui para falar com a gente ao vivo. Olá, pessoal, vamos entrando. E aí eu quero saber de vocês, se vocês têm criança em casa, se vocês têm um coral, se vocês conhecem pessoas que usam crianças que usam a sua voz profissionalmente, seja para falar, seja para se comunicar, como que está a saúde vocal das nossas crianças? A sua criança joga futebol, ela grita muito? Como que é isso? Vamos ver daqui a pouquinho com a Aline Fontes. Fantástica, tudo bem? Enquanto ela não entra por aqui, vamos conversando aqui com a Ana Lúcia, com a Kelly. Ei, Aline, tudo bem? A Aline já está por aqui para a nossa live de hoje. Vamos aguardar a entrada. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Ô, Aline, obrigada por você ter aceitado o meu convite. Fiquei muito Nossa, feliz. eu que agradeço. É um prazer estar aqui, contribuir nesse mês maravilhoso de abril. Com certeza. O Dia Mundial da Voz, gente, foi no dia 16. E durante todo esse mês, Aline, eu estou fazendo lives praticamente todos os dias para comemorar esse dia tão especial que é o Dia Mundial da Voz, né? Para quem me conhece sabe que eu amo voz e que eu trabalho 24 horas aí com cantores, com comunicadores, assim como você, Aline, Verdade. né? É É um um mês bem prazer. especial. Sim. E que maravilha, a gente não pode deixar de falar das crianças, né, Aline? Verdade. Né? Falar da voz Queria das crianças, muito a voz das importante. crianças. É um grande desafio. Eu queria, Aline, antes da gente começar a falar, que você se apresentasse para o pessoal. Uhum, tá bom. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Aline Fontes, sou fonoaudióloga também. Moro aqui em Aracaju, Sergipe, no Nordeste. Já sou formada há quase 10 anos, final do ano, são 10 anos aí quase trabalhando com voz, o distúrbio da comunicação em adultos e crianças. Apesar de eu amar trabalhar com crianças, eu não só atendo crianças, atendo adultos também. Na verdade, a fonoaudiologia é apaixonante, né? E dentro Sim, da voz, a voz é uma especialidade, mas tem muitas coisas para se fazer dentro dessa área. Então, eu amo a voz, não trabalho especificamente só com cantores ou só uhum, com voz clínica, né, alterações vocais. Eu trabalho dentro dessa especialidade que eu amo. muito bom. Ah, eu sou super admiradora do trabalho da Aline, gente. A gente fica lá todo dia vendo as maravilhas que ela posta. Tem até um curso, né, sobre disfonia infantil, que eu ainda vou fazer esse Isso. curso, me O curso de aguarde. disfonia infantil é para fonoaudiólogos, inclusive está com as inscrições reabertas. Eu reabri Uhum. agora no dia 17 de abril, por conta do Dia da Voz. Muito bom, gente. Vamos fazer que com certeza vai valer muito a pena. Eu vi o cronograma, está sensacional. Ó, Aline, eu queria saber um pouquinho, que você contasse para o pessoal como que é essa questão da disfonia infantil, como que são os sinais, os sintomas, porque às vezes as pessoas pensam que as crianças não têm alterações infantis, né? Não têm Uhum, alterações de voz, só de fala, de linguagem, e esquece que a voz também pode adoecer. uhum, verdade. Primeiro é importante saber di- discriminar, na verdade, traduzir o que significa disfonia, que nada mais é do que uma alteração vocal. Uma alteração que impossibilita daquela voz sair, ter um som dentro do padrão de normalidade. E o que é voz normal, né? O Uhum, conceito de voz normal, ele varia. Se você for procurar, se a gente, como fono, vai procurar nos livros, nos artigos, cada autor traz um questionamento.
Então, o Uhum. que pode ser voz normal para mim pode não ser para você, mas a gente tem alguns parâmetros, como a frequência fundamental, se aquela voz está adequada para o tipo físico, para o gênero, para a Uhum. idade do indivíduo, e a gente vai muito pela avaliação perceptiva auditiva, ou seja, pelo que a gente percebe quando ouve daquela voz. E dentro do público infantil, pelas crianças normalmente terem a não é a propensão, mas elas são mais roucas mesmo, e os artigos Uhum. trazem isso, que as crianças, por terem a rouquidão mais frequente do que os adultos, a alteração vocal passa desapercebida. Ou seja, o pai, a mãe, os professores podem considerar aquela voz normal. Ah, ele sempre falou assim. E nem sempre, agora engraçado, nem sempre essas crianças que têm rouquidão, elas têm lesão na prega vocal. E nem Uhum. sempre as crianças que têm lesão na prega vocal têm rouquidão. Então é um público um pouco difícil de diagnosticar, tem que ter uma atenção muito grande dos pais e dos professores, né? Porque tem artigos mostrando a eficiência, né, dos fonoaudiólogos, desse treino clínico mesmo, da audição Uhum. dos professores, porque eles que estão em contato com as crianças o dia todo, todos os dias praticamente da semana. Tem escola que tem aula 6 vezes na semana e que nos ajudam aí nesse diagnóstico precoce. Só que é Uhum. importante deixar claro que rouquidão não é normal. Seja em criança, seja em adulto, rouquidão não é Uhum. normal. E aí, vindo para a rouquidão, ele é um dos principais sintomas em Sim. crianças. Rouquidão, cansaço. Algumas crianças maiores, a partir de 6 anos, os estudos mostram que as crianças elas já conseguem perceber a sua própria voz e, consequentemente, perceber o impacto da alteração de voz na vida delas. E aí as crianças maiores elas já conseguem dizer quando está com dor. Teve uma paciente mesmo que começou o tratamento antes da quarentena, que a mãe dela, quando ela me ligou, ela disse bem assim, eu comecei a perceber porque a minha filha não estava querendo ir mais para as festinhas das amigas. E no Olha final só. do dia, ela ia se deitar mais cedo. E eu perguntava, ela disse que era porque tinha dor na garganta. E ela começou a perceber que nas festinhas com as amigas, noite do pijama e etc., ela usava mais a voz. Passa a Uhum. madrugada toda acordada, não dorme, não come direito, não se Olha alimenta, só. e aí ela ficava cansada e percebia que fazia um esforço muito grande. Então, as maiores elas conseguem perceber. Mas existe sim o diagnóstico de alteração vocal de lesão nas crianças menores, a partir de 3 anos, de 4 anos também. Que aí é muito da percepção ou dos pais, ou ela foi para o otorrino para um exame de rotina, ou é uma criança que tem muita rinite, muita sinusite, e o médico descobriu por acaso um nódulo, por exemplo, que é a lesão mais frequente nesse público. É super difícil, né, Aline, pedir um exame para o otorrino de uma criança. Eu já acompanhei vários exames de crianças com vários otorrinos aqui em Belo Horizonte e é um super desafio, não só para a fono, mas como para o otorrino conseguir fazer. Na maioria das vezes faz a naso, né, faz o exame pelo Isso. nariz e a imagem nem sempre é a das melhores, porque a criança chora muito, dependendo da idade, é muito difícil de lidar, Aham. principalmente os pequenininhos, né, de 4, de 6 anos, é bem difícil. Você concorda Aham. com isso? Ou na sua região isso é mais tranquilo? Concordo plenamente. É um exame invasivo, né? Uhum. Se você for estudar sobre a laringoscopia, eles relatam que o mais invasivo é aquele que existe a necessidade de anestesia para fazer biópsia e tudo, mas eu acredito que a naso também é invasivo, porque você está introduzindo um aparelhozinho dentro do seu nariz, dentro do seu corpo, e quando as crianças ou qualquer pessoa que tem um desvio de septo, já dói. Então deixa de Sim, ser um verdade. exame indolor, passa a ser O um meu exame aqui já, o meu desvio de dolorido. septo, já só de pensar já sente dor. Eu tenho desvio de septo, o único lado que ele consegue introduzir é pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, nem É passa, é super muita dor. difícil. E isso na criança é muito maior. Normalmente o que acontece? Ou esses pais seguram a criança, é um desespero total. É Uhum, raro a gente conseguir fazer por sedação, sem sedação. Então, às vezes, a gente uhum, consegue uma imagem, uma foto, né?
o vídeo é muito difícil em crianças pequenininhas. As maiores, elas já conseguem entender por que que ela precisa Uhum. fazer, por que que ela tá ali. Os Faltou. menores. Pode terminar. Porque aqui em Aracaju, como o clima é muito úmido, tem uma época do ano que as crianças ficam muito gripadas. Mas é Uhum. muito mesmo. Esse período mesmo agora de em março, que foi quando começou a quarentena. Março, abril, Uhum. maio, junho é um período que tem muita gripe mesmo aqui. E por Uhum. ser muito úmido, as crianças que têm rinite alérgica, tudo, elas já frequentam muito o otorrino regularmente. É muito comum. Então, essas crianças são diagnosticadas assim, pelo exame, pela avaliação de rotina para acompanhar a rinite, a sinusite, e aí tem esse diagnóstico de nódulo. Normalmente é por isso que eu recebo os encaminhamentos. É raro Sim, receber o encaminhamento de um pai que percebeu e tudo, mas com crianças maiores que entendi. elas já Tem conseguem perceber. É mais fácil, Aline, de reabsorver lesões nas crianças do que nos adultos? Como que funciona essa questão? Então, Como nódulos, né? a reabsorção na criança, ela pode acontecer principalmente se ela ainda não passou pelo processo de muda vocal. O que é que Uhum, acontece? Quando a criança está passando da fase da infância para a puberdade, ou seja, para a adolescência, há um estiramento no corpo. A laringe ela também cresce. E nesse processo de estiramento, pode ser que esse nódulo ele seja reabsorvido. Claro, com a terapia também. Lembrando que sim. a terapia em crianças é um desafio, tem um desafio muito maior. Já em adolescentes, esse nódulo pode ser reabsorvido no processo da muda vocal. O cisto também, só que em Uhum, alguns casos, o contrário, acontece o contrário. Esse cisto ele pode estourar, formando um sulco na prega vocal desses adolescentes, né? Dessas crianças que estão entrando na puberdade e passando pela muda vocal. Então é isso que a poxa literatura vida. traz. Mas na prática mesmo, na prática, na minha experiência clínica, é muito mais desafiador uma reabsorção de nódulo em crianças do que em adulto, por conta do ambiente familiar, da rotina. A criança está Uhum, inserida na escola, é um lugar muito ruidoso, que tem uma competição sonora muito grande. Na hora de brincar, elas brincam gritando, faz esportes gritando. Então, o desafio maior é por isso. Em adultos, a exatamente. gente consegue fazer aquele acordo, né? O quanto que você entende que isso é importante para você, e o quanto você está comprometido com o tratamento. E a gente deixar claro que a gente não faz milagre. Se o É, adulto não fizer, não vai ter resultado. Com a criança, a gente precisa fazer trabalho de formiguinha ali, orientando o pai e a criança toda semana, toda semana, toda são semana. as mudanças de comportamento, né? Eu acho que é a chave aí da dificuldade, porque para o adulto já é difícil mudar o comportamento. Imagina para uma criança. E não só a criança, né? O adulto também vai precisar mudar A esse família comportamento inteira, para verdade. poder ajudar, né? Tem uma pergunta aqui, Aline, que eu acho que cabe dentro do que você está falando, da Thaís. Ela está perguntando sobre a muda vocal. Quais são os pilares que você considera fundamental para trabalhar com crianças cantoras em período de muda? Cantores, né? Adolescentes, nessa Então, o fase da processo de muda. muda vocal, o que é que acontece? Se a muda vocal ela acontecer de forma incompleta, aquela criança, principalmente os meninos, a gente não percebe uma mudança muito grande nas meninas, apesar da laringe crescer também nas meninas. A gente percebe nos Uhum, meninos porque a gente espera que no sexo masculino, nos homens, a gente espera uma voz mais grave, uma frequência mais grave. Então, uhum, se essa muda acontece de forma incompleta, a voz dele não vai ficar adequada para a idade dele. Vai ficar mais fina, mais aguda, como de uma criança. E não de um adolescente. Um menino adolescente, homem, ele fica com a voz grave logo. uhum. Se aquela criança vai ser um homem que tem aquela voz bem grave, bem bonita, na adolescência ele já tá com aquela voz. Então, se ele não passa Verdade. pelo processo de muda, ele começa a sofrer bullying, começa a sofrer na escola. Isso os artigos mostram. Sofre muito preconceito. E o trabalho com crianças, ou cantoras ou não cantoras, no processo de muda, é muito parecido no sentido do raciocínio. De a Uhum, gente alongar a prega vocal, encurtar a prega vocal.
Se está no processo de muda incompleta, trabalhar a frequência grave, então encurtamento de prega vocal, trabalhar músculos dos sons graves e o tempo inteiro tá ali junto com o otorrinolaringologista, acompanhando essa laringe, o desenvolvimento dessa laringe. O pediatra também, ou o médico, a gente faz um acompanhamento. É muito importante que essa criança tenha um acompanhamento acima do fonoaudiólogo. Não é só o fonoaudiólogo. Uhum. Vamos ver se o Sim. crescimento está adequado, como que estão os hormônios, como que está a saúde geral dessa criança e também focar no treino direcionado, treino muscular específico para aquela musculatura. Bom, essa questão de treino aí, ela é bem complicada. Eu acho muito bacana quem trabalha com crianças assim como você, Aline, porque é um super desafio, né? Verdade. Existem estratégias que são específicas para poder atender a criança. Às vezes, eu tenho um filho de 1 ano, ele não me obedece ainda não. Ele não faz, né, o que a gente quer. Nem sempre a criança vai compreender exatamente aquilo que você quer que ela faça, o que ela precisa de fazer para que esteja melhor. Então, quais são as estratégias? Você poderia contar para a gente o que usar, sugestões de algumas dessas estratégias para a gente trabalhar com as crianças? Uhum. Olha, E eu se falo funciona que, assim também para todas as idades, né? na verdade, o fonoaudiólogo tem que ser criativo. Uhum. É a Tem que ser parte mais difícil. a habilidade que o fonoaudiólogo tem que desenvolver. Uhum. Não tem essa. É uma habilidade que qualquer ser humano pode desenvolver. Então, o fonoaudiólogo tem que Uhum. forçar esse desenvolvimento, porque não tem como. E trabalhar com crianças ainda mais. Eu falo que desde o primeiro encontro com a criança, a gente tem que se adaptar. Adaptar Uhum. ela, na verdade. Porque ela tá em um lugar onde não conhece, ela não sabe quem é você. Por que ela vai fazer a vogal sustentada para você gravar lá no seu computador? Se ela nem sabe quem é você. Tem horas que a Sim. criança quer, tem horas que a criança não quer. Não, às vezes não dá, a maioria das vezes, não dá para fazer uma avaliação como a gente faz com o adulto, em uma sessão. Então, na Sim. primeira sessão, faz anamnese, que é mais direcionada ao pai. Quando a criança já é mais velha e consegue responder, mesmo sendo pequenininha, eu pergunto, até para ir criando uma interação. Para a criança me Uhum. conhecer, pergunto ao pai se ele sabe, se ele disse para a criança e ela sabe por que ela está ali. Então, eu explico o que é fono, mostro o laringe, faço desenho, explico por que ela está lá, explico por que já começo a Uhum. dar orientação quando essa criança não deixa eu avaliar, ou seja, ela não colabora com, com a avaliação, fazendo a vogal sustentada, tempo máximo de fonação, prolongar o S, o Z, tudo aquilo que a gente faz em adulto, a gente Uhum. faz em criança. Aham. Às vezes eu antecipo o protocolo de sinais e sintomas vocais, por exemplo, que é aplicado em crianças maiores, porque às vezes chega, por mais incrível que pareça, crianças com 6, 7 anos que não obedecem aos pais e que eles não estão Uhum. afim de estar ali. Então eu vou Sim, direcionando para isso é o mais pai. comum, né? Se é uma criança muito pequenininha, não está Uhum. colaborando, eu vou já aplico o QVV pediátrico na criança Uhum. e vou conversando com ela. Tentei todas as estratégias sentadas, não deu certo, vamos brincar. Traz jogo de tabuleiro, traz brinquedo. A gente vai brincar como se estivesse atendendo uma criança com alteração de linguagem. Para aquela criança passar a confiar em você. E aí, a partir do momento. E às vezes, mesmo ela confiando, como teve um caso de uma criança que já estava 1 mês comigo e ela não colaborava com os exercícios. Essa Uhum. não era alteração de voz, a mãe queria aprimorar o canto mesmo. Então, Aham. a gente entrou em um acordo para deixar a criança ficar um pouquinho mais velha, amadurecer e depois ela retornaria. Então, as estratégias são essa: avaliação. A criança não está colaborando, vamos brincar, vamos conversar. Grava a fala espontânea, se tiver, porque às vezes nem isso elas querem fazer. Aham. E aí depois você vai para o passo a passo que normalmente a gente faz em uma avaliação formal, né? Seguindo ali as amostras de fala que a gente Uhum. vai colher, vogal sustentada e tudo. É, Fone, às vezes a criança não aceita colocar um microfone de lapela, às vezes não quer segurar. Então a gente vai testando, vai brincando com o microfone de brinquedo, liga o microfone na caixa de som, pede para cantar, pede para brincar.
Vamos brincar de apresentação. Então, a gente vai usando essas estratégias, porque é uma criança. Não dá para tratar uma criança como um mini adulto. Ah, eu vou Sim. fazer igual eu faço com um adulto. É uma criança, mas ela entende. Ela entende. E eu concordo com isso. Mas não é um mini adulto. A gente precisa usar estratégias diferentes. Desde o momento que a gente abre a porta da sala. Então, é ficar na altura da criança, dar um abraço, se ajoelha no chão, abraça a criança, fala olhando nos olhos, se apresente, mostre o Uhum. consultório, mostre os brinquedos. E se não der naquele dia para avaliar, vai para casa e depois a gente retoma essa avaliação. Porque não dá para forçar. A criança não quer falar. Quando ela não quer falar, ela fecha a cara e fala: não tem mãe, não tem pai, não tem quem faça ela falar. Perfeito, Nini. Então é na brincadeira. E aí eu vou conversando com ela, explicando sobre por que ela tá lá. Aproveita esse momento para falar sobre cuidados vocais para o pai, para orientar. Uhum. Todas aquelas dicas que a gente sabe de higiene vocal, mitos e verdades, como que a voz é produzida, por que é importante o pai observar também o padrão comunicativo da família dele. E aí, então, eu já vou direcionando a terapia para o pai, que é a orientação parental, que a gente chama. Depois, essa criança tendo confiança, eu faço avaliação com ela. Mas sempre com brincadeiras, o tempo inteiro. Uhum. Aí ela não aceitou botar o fone ou o microfone, já orienta o pai a brincar com o microfone em casa, já orienta o pai a brincar de gravar áudio, gravar vídeo, porque eu faço a gravação de voz no programa Uhum. acústico e gravo também no celular ou na câmera. O que tiver lá para mim disponível no dia, eu gravo, Sim. para ter Isso é as tão imagens também. importante, né, Aline? Porque a gente pensa na criança da mesma forma que a gente pensa no adulto, não só voz, né? A criança também ela precisa trabalhar as manifestações corporais para que a voz dela seja produzida. A criança também, nessas estratégias, por exemplo, eu gosto muito de utilizar com crianças que cantam, né? Eu atendo mais o público de cantores infantis, tem alguns livros que eles são muito bonitinhos, né, de disfonia infantil, que eles veem os exercícios que nós utilizamos com o Aham, adulto já preparados para a criança, tudo verdade. cantando as músicas, e aí no Para meio da música criança. aparece o exercício, então ela precisa fazer o subir e descer, e vem junto ainda as historinhas e os desenhos para colorir. Então, dependendo da idade, dá para usar coisas assim muito legais, né, assim, para brincar com a criança. Eu tenho uma criança Verdade. que é muito interessante que toda vez que ela vai para terapia, ela me pede massinha. Então, enquanto ela vai fazendo o exercício, ela pega a massinha e vai fazendo as notas musicais. Eu acho isso Ai, que fantástico. Ela desenha lindo! lá, colcheia, aí vai colocando. Aí ela vai A passando os gente vai dedinhos, sabe? adaptando, hein? Subiu, desceu, subiu, desceu. Vai adaptando. E eles Isso gostam mesmo. muito Por de exemplo, o S. A criança não quer produzir o S prolongado. A gente pega a sim, cobra. Eu tenho dois tipos de cobrinha de brinquedo: abelhinha miniatura, sim. moto, carro, tudo para fazer os sons. É, vou fazendo tudo que puder de desenho, manual, com brinquedo, coisa concreta para auxiliar a criança, para incentivar, na verdade. Sabe o que eles gostam muito? Eu tenho um tecladinho dobrável, sabe? Esse Ah, aqui. que legal. Uhum. Ele é super fofo. Tem também o teclado comum, mas esse daqui as crianças ficam apaixonadas com ele. Então eu falo Uhum. assim, ó, você vai segurar essa notinha e vai fazer esse som. Zzz, mais prolongado que você conseguir. Ou então, às vezes, coloco ele na frente do espelho e peço para ir riscando para mim até riscar a minha parede, sabe? Eles Uhum. riscam. Então, as estratégias, elas realmente são muito importantes para o desenvolvimento do aprendizado da criança e principalmente a gente não pode ter esse olhar para a criança só da voz, né? Igual eu estava falando antes. Ela precisa ter esse olhar também que às vezes a criança está com problema de voz, mas ela apresenta uma gagueira junto, ela apresenta Uhum. alterações na fala, né? Trocas do R com L, dentre Uhum. outras questões, até mesmo questões neurológicas que podem se manifestar ali na criança e a gente precisa fazer um tratamento completo, né, Aline? Não é só a voz. E hoje, É eu comportamento, né? comportamento.
eu acompanho o seu trabalho, né, e admiro muito e vejo o quanto que você se esmera em sempre trazer novidades, muitos brinquedos diferentes, é, e vai trocando cores e letras e números. Eu falei, meu Deus, ela tem que ter um consultório só de brinquedo, uma casa de brinquedo, Não, porque nem falo, nem tem espaço para comprar nada. Eu tô parada. Vejo as coisas que quero comprar e nem compro mais, porque não tem espaço para guardar. pois é, quando tiver filho, não sei se você já tem, mas quando você tiver, se não tiver Ainda ainda, não. nem precisa comprar presente que vai aproveitar. Eu já fico de olho nos brinquedinhos do meu neném, então assim, tomara que ele, na hora que ele vai crescendo, eu vou tirando os brinquedinhos e vou levando para a clínica, né? É muito bacana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, Aline, para você. Certo. Vamos ver aqui. O Daniel escreveu assim, que ele conhece uma criança que desde que ela aprendeu a falar, ele já era rouco. O que que poderia ser? Será que poderia ser alguma manifestação já de problemas, né, nas pregas vocais ou de congênito? Pode ser um tanto de coisa, né? É, pode ser um tanto de coisa. Tem que avaliar, levar no otorrino, pode ser um cisto. Não tem como a gente dizer sem avaliar. Dizer. Mas Olha, rouquidão não é normal. Às vezes a qualidade de voz do paciente, da pessoa, ela é um pouco mais levemente rouca. Mas tá, vamos investigar. Essa rouquidão tem alguma alteração? Não tem? Como que tá o fechamento da prega vocal? Tem alguma fenda? Né? A aham, gente precisa ver o que é que tá acontecendo. Então, é importante que essa família leve a criança no otorrinolaringologista. sim. Olha, a Mariana perguntando aqui se pode fazer inalações com soro fisiológico em crianças com frequência. Pode, não tem nenhuma contraindicação. A contraindicação, o cuidado é o mesmo de adulto, higienização, colocar na solução correta para limpeza ou de molho. Se a criança estiver doente, não use medicação no inalador sem prescrição médica. As pessoas têm o costume de se automedicar, todo mundo, né? O brasileiro tem essa rotina de se automedicar, esse hábito, na verdade, e com criança é muito perigoso. Na verdade, com qualquer pessoa, mas com criança o cuidado dele tem que ser redobrado. O que eu faço é o seguinte: você vai fazer nebulização com sua criança com soro fisiológico para quê? Uhum, Para hidratar, tá? Tá bebendo água? Como que tá sendo essa hidratação através da ingestão de líquido? O seu filho, ele canta, vai precisar usar o nebulizador antes de alguma coisa, de algum evento? Eu uhum, não indico nebulizador para os meus pacientes que não são cantores, porque não há essa necessidade. Só nos uhum. casos de criança que tem asma ou um desvio de septo muito grande, uma obstrução Isso, né? nasal quase que total, que aí respira muito pela boca, acaba sendo respirador oral. Então, o trato vocal desses pacientes são sempre desidratados, sempre Uhum. ressecados, por mais que eles bebam água. Então, aí eu indico um nebulizador ao acordar, porque normalmente a gente acorda desidratado, e antes de dormir. Mas são poucos os pais que parar na sua rotina e incluir uma coisa a mais, além dos exercícios, né? Que é o Sim. nebulizador. Não sei como que você faz aí. Da mesma forma, a gente faz exatamente essa indicação. Principalmente eu uso muito para cantor, né? Eu não atendo Mas para muito cantor. assim essa demanda que não seja de cantores atualmente. Mas Aline, estava até falando antes, né? E não acabei o meu pensamento, acabei indo para outras coisas. Eu percebo também no seu trabalho que você, além de trabalhar com tantas áreas, você ama a comunicação. Amo, tá desde a Como voz, né? como que é essa questão da comunicação das crianças? Como trabalhar com a criança, por exemplo, no palco, quando ela vai falar alguma coisa, ou até mesmo quando ela vai cantar? Que tipo de cuidados uma criança e um pré-adolescente precisam ter? Se são os mesmos cuidados de um adulto, se tem diferença nesse autocuidado aí com a voz? É, Na verdade, não é cuidado porque não é um distúrbio, né? Se for trabalhar a comunicação de criança, não é um distúrbio. É a criança ou é tímida, tem vergonha de falar nas apresentações da escola,
tá ali porque o pai percebe isso, às Uhum. vezes nem ela percebe, nem sabe porque ela tá ali. Aham. Já tive casos de criança que chorava toda vez que tinha que fazer a apresentação. Então, o meu Aham. trabalho de oratória com crianças veio surgindo de demanda no particular, individual. E aí Aham. depois eu fui lançando os workshops em grupos até montar a escola de oratória Kids, que funciona Chiquérrimo. atualmente lá no Neo Office, que é onde eu tenho meu consultório, e no futuro a Uhum. gente vai ter um espaço físico. O que acontece com criança, que na verdade eu vou pela mesma linha de adultos, só que adaptando o conteúdo, a linguagem para esse público, é o processo de autoconhecimento. Primeiro, a criança Uhum. precisa saber porque ela está ali. Não é que nem um curso de inglês que eu matriculo, normalmente os pais vá fazer porque você precisa. Não sabe Uhum. nem por que que precisa, não sabe, o pai nem explica. Não. É importante tanto que os pais expliquem em casa quanto a gente explicar lá. Não é Uhum. terapia, então pode ser que a gente faça uma vez a cada 15 dias, ou toda semana, depende da disponibilidade da agenda daquela família. Quando é antes de ensinar qualquer técnica, qualquer coisa, a gente vai muito para o autoconhecimento, para não é nem autorresponsabilidade a palavra que eu quero dizer, é a confiança em si mesmo, para a criança Uhum. se conhecer, saber do que ela é capaz, das habilidades que ela tem, das potencialidades que ela Sim. tem, que ela, como qualquer outra pessoa, pode falar bem, falar, e aí explicar a importância da comunicação, não só explicando para o futuro, quando ele for um profissional, mas explicar os benefícios de saber se comunicar e se relacionar para ela, no mundo dela. Não trabalho Sim. oratório em crianças menores de 6 anos, só se for uma criança assim que já sabe ler, escrever, que sabe aquelas crianças que parece que tem um QI super ultra elevado, só se for nesse caso. Uhum. Por quê? Porque a gente usa muita escrita, a gente faz muita leitura e a criança ela não tem a maturidade necessária para iniciar um tipo de treinamento como esse. Muito bom. Ah, eu queria até ser criança para ir treinar com você. Se bem que eu sou um pouco, sabe, Aline? Tenho algumas perguntas, Aline, e depois a gente vai fazer um quiz de perguntas e respostas com você, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver. Aqui tem a Silvia. Ela escreveu assim: Oi, Aline, passa dicas dos sites onde você compra os seus brinquedos. Eu adoro as suas ideias. Nossa, mas eu não faço a menor ideia, porque eu compro em qualquer loja. Vai no São posto de muitas gasolina, tem lojas. uma Select, um supermercado lá. Eu entrei, vi um brinquedo, compro. Entrei no site da Aham. BookToy para comprar um livro, vi um brinquedo diferente, compro. Nos congressos, normalmente, tem os stands, né, das lojas. Não Compra tem um lugar tudo. específico. PB Kids, ReHap. Eu ficava Aham. ligada na promoção. Eu era muito viciada em comprar brinquedo. Aí eu passei por um processo de desviciar, igual uma pessoa que é viciada em fumar, por exemplo. Passei pelaquela fase de abstinência, tipo, eu ficava, meu Deus, eu preciso comprar, eu preciso de verdade. Eu ia na loja, eu não vou entrar, não vou entrar. Eu parei de ir pro shopping, eu parei de ir para certos lugares para parar de comprar. Aí Consegue quando eu comprar me tudo. tratei, me tratei, agora eu consigo controlar esse meu desejo de comprar brinquedos. Mas é porque criança exige tanta criatividade, mas tanta, Exatamente. que chega um momento da sua vida que você não tem, às vezes, disposição para criar atividades manuais. Aí quando você tem muito brinquedo, hoje eu amanhã eu vou atender fulano. Eu não vou ter tempo, ou não tô cansada para criar algo assim, criar algo junto com Palpável, ele, né? vou separar uns 7, 8 estratégias com brinquedos diferentes e faço. Mas antes de eu ter esses brinquedos todos, eu inventava tudo com papel, desenho na Sim. internet. Não sou boa de desenho como Carol Fonoterapia, mas a gente se Aham. inventa com o que tem. Você não precisa ter um armário cheio de brinquedos para atender criança, você precisa ter disposição para É, criar. meus desenhos são péssimos, viu? Não dá, não. Eu tenho que criar antes no computador, Eu né? também. Eu não sou muito boa manualmente para fazer atividades, não. Mas se for para tratar a voz cantada, até acho muito interessante. Mas se for tratar outras coisas, eu preciso de um desempenho bem maior, Uma disposição maior, né? com certeza. Aqui o James perguntou.
fez uma pergunta, se a paciente tiver com gagueira, para onde que a gente deve direcionar a pessoa? É uma fono ou uma outra área, Fonoaudiólogo. né? Para o Fono e também o fonoaudiólogo. psicólogo, né, para poder ajudar nesse processo, mas a Isso, fono com psicólogo. certeza, Se você está né, vai ter. percebendo a gagueira, eu não sou especialista em gagueira, não trabalho, mas se você está percebendo a gagueira logo no começo, vai no fono, faz uma avaliação. Se você percebe que isso já está influenciando na qualidade de vida, no emocional, vai no psicólogo paralelo. Mas o fonoaudiólogo é o profissional habilitado para tratamento de gagueira. Eu sei que aqui no Brasil, o nosso conselho, ele não fiscaliza como Uhum. deveria, não tem sindicato em todos os estados, então a gente vê Belo Horizonte muitos mesmo outros não tem. a gente vê muitos outros profissionais trabalhando com gagueira, mas essa área da fonoaudiologia. O psicólogo ele é muito importante nas questões emocionais e de relacionamento. Então, às Sim. vezes há necessidade do psicólogo e às vezes quando está no comecinho nem tem essa necessidade. Uhum, verdade. A Thaís tem uma dúvida. O bebê dela falava o R de todos os tipos corretamente, mas ele fez 2 anos e agora ele troca o R pelo L. Nossa, ele falou o R cedo, né? Falou muito cedo. O meu Tá bebê também fica assim, tranquilo. ó, turo, 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 turo. Ele Tá fica desse tranquilo jeito. ainda, 2 anos. É, por Assim, causa da música da Sandy, viu? Que eu sei que você ah, gosta. eu Ele amo gosta de Sandy. cantar turo, 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 aqui dentro. Ele fica o tempo inteiro, turo, turo, turo. Deise falou aqui, oratória, até psicólogo dando curso. Ô, Deise, mas a oratória não é o objeto exclusivo de estudo da fonoaudiologia. A comunicação ela é estudada por diversas áreas. Qualquer pessoa pode falar sobre comunicação e oratória. Agora, Sim, gagueira, só é fonoaudiólogo pode tratar, reabilitar. Que eu tô falando de exatamente. tratamento, não de treinamento. É diferente. É verdade. O Daniel perguntou se é indicado para crianças do sexo masculino que cantam e estão passando. O que é indicado para crianças do sexo masculino que cantam e estão passando pela muda vocal? Por exemplo, nas perdas dos agudos e no ganho dos graves. Então tem que fazer tratamento com fono. O professor de canto vai estar trabalhando junto com o fonoaudiólogo. A gente Uhum, não tem como garantir se a frequência as frequências todas agudas que aquela criança produzia, que ela tinha antes da muda vocal, ela vai ter depois. O que a uhum, gente vai fazer é que ela passe pelo processo de muda vocal e ele seja completo, para não influenciar negativamente nessa voz. uhum. Muito interessante. A Thaís continuou perguntando o que pode ser, ô Thaís. Crianças ainda com 2 anos ainda estão dentro desse parâmetro de trocas, até mesmo da omissão desse som do R. Então, até os 5 anos, esse som do R isolado, ele é esperado também do encontro consonantal, né, Aline? Isso, Então, não isso. precisa preocupar com isso ainda não, que É, daqui a um uns 4 tempo, anos, seu filho ainda não isso. está falando R, aí é bom buscar uma avaliação, para não esperar chegar no 6 e essa criança sofrer bullying na escola ou influenciar no aprendizado de leitura e escrita. Deise Sim. perguntou aí que achou que a oratória era para fono. Deise, não é só fono que oferece Uhum, treinamento de oratória, mas qual que é a diferença? Qual que é o benefício de você fazer um treinamento de comunicação com fono? Porque o fono é o único profissional habilitado para cuidar da sua voz. Então, se você chegou uhum, para mim porque quer trabalhar comunicação, você quer passar uma credibilidade, uma imagem é, de confiança, que as pessoas acreditem em você, que as pessoas te vejam como a profissional que você quer ser vista. E aí você tem uma vozinha muito fininha e você tem aquela linguagem corporal toda de coitadinha, de menininha. A linguagem corporal, um outro profissional pode até te ajudar. Mas uhum, os exercícios de voz, para você agravar a sua voz, para você ter uma voz que seja adequada com a imagem que você quer passar, para você passar segurança, credibilidade, só um fonoaudiólogo vai poder te ensinar. Nenhum outro uhum, profissional de oratória e comunicação vai saber ajudar a adequar a sua voz para a imagem que você quer passar. Porque às vezes você até se comunica bem, mas você tem uma voz incompatível com o que você quer passar. E aí só o fono trabalha com isso. é super importante, né? A fonoaudiologia é uma profissão muito bonita. Eu acho linda a parte de oratória, mas também penso que, como você,
a gente deve buscar também novos refúgios, né, em outras áreas, para que a gente possa desenvolver o nosso lado comunicativo, ensinar as pessoas a questão da motivação. Isso é uma parte que eu admiro muito no seu trabalho. E Isso isso, eu com fiz a certeza formação em coaching. faz a gente crescer e se desenvolver. Eu já fiz vários cursos também na área de coaching, eu acho isso fantástico. Não é algo que eu venho trabalhar, eu gosto muito de voz artística, mas é o professor de canto hoje quem trabalha. Mas eu admiro muito isso e falo sempre com os profissionais que querem trabalhar com oratório. Façam coaching, porque isso faz muita diferença, com certeza. Aline, eu quero fazer um quiz com você. Vamos lá. São algumas perguntinhas para a gente já caminhar aqui para o encerramento da nossa conversa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, essa é a hora. O Marcelo está aqui falando comigo, depois a gente vai marcar. Vamos sim, Marcelo, vai ser um prazer receber você, viu, no meu consultório. E eu quero saber da Aline o seguinte, Aline, já que nós estamos no mês mundial da voz, eu falo mês porque eu nunca comemoro o dia, sabe? Ah, eu também, um mês, e É o porque meu mês aniversário é dia 17 de inteiro. abril. Então eu passo um mês Olha, comemorando. parabéns! Então, muitas felicidades para você, Obrigada. né? Então, quase que você nasce no dia 16 de abril, aí isso vai ficar muito Ai, insuportável. Imagina, falando meu aniversário no Dia Mundial da eu ia Voz. ser muito insuportável mesmo. Adoro. A voz, ela tem uma importância muito grande, muito relevante, principalmente para você que trabalha com comunicação, lida com pessoas no dia a dia. Então, eu quero saber, Aline, para você, a voz é É minha identidade. sua identidade. A voz, ela faz. A voz ela faz. Ai, gente, eu sou péssima nesses quiz. A voz ela faz. Tem que ser faz. É, A eu voz pergunto. ela faz você acreditar ou não naquilo que eu tô te dizendo. A voz ela faz você comprar ou não o produto que eu vendo, você acreditar ou não que realmente o meu tratamento vai trazer benefícios para você ou não. Muito bom. É difícil assim mesmo. A voz, ela traz. A voz ela traz muitos benefícios, né, através dos relacionamentos. Através da voz ela traz amigos, ela traz colegas, ela traz profissionais. Ela traz uma rede de contatos muito importante para nós que somos seres humanos e não sabemos andar sozinhos. Muito bom. A voz, Aline, tem poder para. Transformar vidas, porque a voz ela alcança lugares onde o corpo da gente não vai, não chega. Então, Muito é bom. um alcance muito grande. Agora, a voz tem poder para. A voz tem poder para curar, a voz tem poder para alcançar, para transformar vidas, a voz tem poder para tanto para você recriminar, você chamar atenção, tanto para você acolher, para você amar. Muito bom, que lindo. Agora, a penúltima, hein? A voz muda. Eu sou péssima, você me pegou, viu? A voz muda. A voz muda a vida das pessoas. Eu tô repetindo tudo já É, aqui. não, repetindo não vale não, hein? A Até que voz não vale. muda. A voz muda a vida de uma pessoa. A voz muda. Gente, sou péssima nesse quiz. Amei essa ideia de quiz no final da live. Eu adoro, às vezes eu faço no início, às vezes eu faço no final e o povo Nossa, fica assim, o quê? O que que eu vou falar? a A voz primeira muda coisa que vem na sua cabeça, não pode ser só a palavra transformação. A voz muda vidas. vidas, ótimo. E ter voz é Ter voz é ter um canal para se comunicar, para se relacionar. muito Ter bom. voz é ter vida. Eu É não viveria vida. Eu tenho, Aline, uma sem paciente minha voz. que ela ficou 3 anos sem voz. Eu fiquei 1 ano sem a minha voz. Foi uma das piores sensações e momentos da minha vida. No meu último ano de faculdade, eu fiquei totalmente sem voz. Eu precisava fazer meu recital de formatura em canto. E exatamente nesse ano eu Nossa, fiquei sem a voz. Por isso que hoje eu sou fonoaudióloga. E gosto nossa. de trabalhar nos bastidores. E eu Uhum. conheci essa paciente que ficou 3 anos sem voz, tratando com fono. Depois a gente conseguiu trabalhar, reabilitar com 18 sessões.
E o caso dela eu vou contar no meu último dia de live aqui do mês Mundial da Ah, eu Voz. Se quero você puder, assistir. depois você assiste. A gente já fez até um aulão para fonoaudiólogos e cantores que quiseram assistir. Ela contou tudo, tá até lá no meu canal do YouTube, mas está reservadinho, porque são mais de 2 horas ela falando. E aqui na live a gente vai resumir um pouco da história. Mas todas as vezes que eu vou fazer um quiz, eu lembro dessa menina, dessa paciente, da Lismara, exatamente porque ela sempre me respondeu tudo isso daí. O que que faltava para ela ser feliz era ter a voz. Então é o que me motiva hoje a trabalhar, a caminhar, a seguir em frente aí com o canto, com a voz falada também, que hoje eu atendo professores. E eu não quis deixar passar essa oportunidade de você falar para a gente sobre a importância da voz das crianças, né? Uhum. Porque muitas vezes a família não tem essa percepção da importância de cuidar. Às vezes a criança está jogando futebol, está gritando muito e fica rouco. Às vezes a criança já apresenta rouquidão desde a primeira infância e vai carregando aquilo para a adolescência. Verdade. E a voz, ela realmente ela é a nossa identidade, né? Ela é capaz de transmitir todo tipo de emoção, de sentimento. A gente sabe se a pessoa está triste, feliz. E o Dia Mundial da Voz, ele é super importante para a gente, como fono, poder falar, orientar e trabalhar com amor com essas pessoas, com as nossas crianças e tudo mais. Minha Verdade. eterna, eterna gratidão. A gente acho que não vai dar para a gente responder muito mais perguntas, mas depois, gente, qualquer coisa vocês podem me chamar no direct que eu respondo para vocês, tá bom? O Aline também. Eu quero te agradecer, Aline, pela sua disponibilidade de falar com a gente. Foi muito precioso ter você aqui. Dizer que eu sou uma admiradora nata do seu trabalho. Eu quero muito ainda te trazer aqui para dar um curso para a gente de oratória, Ai, não fé em Deus, para desistir. matar a saudade de BH. Saudade, Bea, vem fazer doutorado aqui com a gente. Já fiz o Venha ser mestrado da minha aí. turma. Pois é, Tá venha bom. ser da minha turma de doutorado aí no próximo ano. Ah, e que Deus te abençoe, que você seja cada Amém. dia, né, mais feliz e mais frutífera aí no seu Amém. Deus te trabalho, abençoe também. né? Te desenvolver, cada dia te capacitando, que Deus possa fazer com que você desenvolva o seu trabalho. Você é uma inspiração como fonoaudióloga, como pessoa, mulher de Deus. A gente vê nas suas postagens, eu sigo os seus grupos todos, o carinho com que você passa, né, a mensagem, e você é um espelho na área da fonoaudiologia. Então, gratidão a você, que tem Ai, eu muito que mais agradeço. Alines por aí, né, Muito que a gente obrigada. como fono, a gente possa aprender a compartilhar os nossos conhecimentos, valores, os nossos aprendizados. Eu tenho tentado fazer isso inspirado em você, viu? Esse mês todo Ah, de live, eu falo assim, gente, a Aline vai fazer uma live 10h15 da noite. Eu falei, é que porque loucura! é porque quem é fono trabalha até normalmente 8 horas. Aí você chega, vai Exato. comer, não sei o quê. Não, 10h15 é tranquilo. Eu durmo 11h30, meia-noite, então Ótimo, tranquilo. Eu nem durmo, porque eu tenho criança pequena em casa, então eu fico até de é madrugada, então eu verdade. fico acompanhando. Então eu falei assim, vou começar a fazer 9 horas. E é um super desafio, É um né? desafio. É desafio para falar. Olha que eu trabalho com voz o dia inteiro, eu não fico tão cansada quanto falar numa live. Porque a gente não tem um retorno auditivo, né? Então a gente acaba Não gritando, tem. falando muito alto. Exatamente. Eu acompanhei todos esses posts e me ajudou muito a desenvolver esse lado nas minhas lives. Te agradeço por todo esse conhecimento, viu? Muito obrigada mesmo por Muito você participar com a obrigada, eu que gente. agradeço. Se tiver fonoaudiólogo aqui, meu curso de fonia infantil de avaliação à Sim. prática, eu vou te ensinar como atender crianças com alterações vocais. Está com as inscrições abertas até o dia 30 desse mês. Muito obrigada Maravilha. pelo convite. Eu fiquei muito feliz e lisonjeada. Eu lembro de você, eu ouvia falar do seu trabalho quando eu morava em BH. Lembro, Aham, lembro, acho que na oitava igreja presbiteriana teve algum aham, que evento que você bom. estava lá. E aí falaram, ah, a Patrícia Fono tá aqui. Aí alguém falou, a Aline também é fono. Aí eu vi você assim de longe. A gente não teve o prazer de Legal. se conhecer, mas vamos nos conhecer ainda com fé em Deus. Deus vai proporcionar um Vamos momento para a sim, gente trabalhar juntas. com certeza. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Aline. Uma Eu boa que noite. agradeço. Um excelente final de Beijo noite aí para você. Tchau, para tchau. você também. Beijo. Boa noite. Tchau, Tchau. obrigada. Tchau.
Gente, que massa, né? É importante demais cuidar da voz das crianças. Vou respondendo aqui algumas perguntas para vocês, que a Aline também tem outros compromissos. Deixa eu ver aqui. Sou professor de inglês e o que eu notei é que uma criança tem gagueira quando ela fala em português. Quando ela precisa fazer a produção oral em inglês, a gagueira some. Existe uma explicação para isso? Olha, não saberia te dizer, James. Só um especialista mesmo em gagueira para poder te responder. Depois segue a Mariana, que é uma amiga minha especialista na área de gagueira, ela vai poder te responder isso assim com muita clareza. Arroba Multiclínica, lá em Ibirité. Ela só trabalha com gagueira. Com certeza ela vai poder te responder isso com mais clareza do que eu, tá bom? Vamos ver aqui. Aí ele continua escrevendo. Cacuetes também são casos de fonos. Tem pessoas que repetem uma palavra, um som. Sim, a fono também trabalha essas questões, tá? Dentro da gagueira. Isso é muito importante na comunicação, trabalhar a respiração, a tranquilidade da pessoa, tá? Para ela poder se desenvolver. Aí, Thaís, essa pergunta sua aí da estrutura do trabalho do condicionamento vocal, vai ter que perguntar lá no direct. Ontem, a aula que eu dei lá para vocês, a minha estrutura é, primeiro, trabalhar a percepção da pessoa, segundo, trabalhar a mudança do comportamento, depois condicionamento, esqueci, tô igual o pessoal ontem, o condicionamento, por último, a resistência, e o do meio, eu esqueci o nome, que é muito parecido com a resistência. Minha cabeça hoje não tá boa. Vai ter que perguntar a Aline também. Melo, Edna, vamos ver com ela depois. Eu acho que sim, ela ministra esses tipos de curso. Ó, gente, a Mari tá até aqui, ó. A Mari underline Santiago, sem o O no final, ela pode responder todas as questões de fluência, tá bom, James? Pode ter certeza. Gente, agradeço muito a participação de vocês aqui na live. Um abraço. A Aline é ótima. Sigam ela lá, arroba Aline Fontes. Fantástico o trabalho que ela faz, com voz cantada, com crianças, dentre outras áreas. Muitíssimo obrigada por todos vocês estarem aqui com a gente até agora, tá bom? Um abraço. Amanhã quero todo mundo aqui na live. A gente vai estar falando com a cantora de ópera, Aline Lobão. Outra Aline, olha que maravilha. Semana das Alines. A Aline Lobão, ela é cantora e esse ano tem programação de ópera. Ela vai contar pra gente como que funciona os bastidores de uma ópera, como que ela faz a preparação vocal dela para poder cantar, para se comunicar com o público. Até as maquiagens lá são importantes para você desenvolver o seu personagem.